Quais são os limites da liberdade de expressão? O nosso direito de opinião pode ir contra a legislação vigente? Eu tenho todos os direitos de expressar a minha opinião? Seja bem-vindo ao canal do Guaral para debatermos o assunto do momento: liberdade de expressão. A oficina mecânica que eu levo meu carro de vez em quando, um dos donos, da oficina é um cara muito inteligente, interessante também. Foi ele que me apresentou, por exemplo, o professor, o filósofo Clóvis de Barros Filho. Então ele gosta muito da internet, é o Daniel. Mas ultimamente ele anda bem radical, bem no seu nicho, e a gente tem batido boca, digamos assim, filosóficas lá. E aí a questão, ele me falou: pô, parei de ver o seu canal porque você é muito Murilo, fica muito em cima do muro. E eu falei para ele: Daniel, a minha função como professor e estar aqui para esse espaço do YouTube não é para trazer respostas prontas, verdades terminadas e já embrulhadas, e sim criar questões, levantar perguntas para pensarmos juntos sobre os acontecimentos e sobre os temas que estão aí, né, reverberando com intensidade na sociedade. E com certeza esse tema atual é da liberdade de expressão. E o caso mais recente, do Monark, eu lembro que Monark foi a minha primeira bicicleta quando eu tinha 9 anos de idade, era Caloi e Monark, e eu ganhei uma Monark. E agora o Monark está aí de novo, nos assuntos, nos trend topics da vida, por conta de ter defendido requisitado a ideia de liberdade de expressão para defender a ideia de que o Brasil poderia ter um partido nazista, ou que as ideias nazistas também poderiam ter espaço de aceitação dentro da sociedade brasileira. Bem, e aí eu quero pensar aqui quais são esses debates que a sociedade quer realizar, os temas que podem ser pensados e os temas em que, de certa forma, já criamos alguns paradigmas para dizer que desse espaço a gente não pode passar. E nessa ideia de liberdade de expressão, talvez exercitando esse lado filosófico, pensar primeiro: existe liberdade? Cada um de nós tem, de fato, liberdade individual? O filósofo e sociólogo, naquele momento tudo era meio confuso, no final do século XIX, a gente não tinha muita precisão das ciências sociais e humanas, elas estavam se delineando ali, buscando o seu espaço de cientificidade. O Herbert Spencer, o inglês, propôs a seguinte ideia: a liberdade de cada um termina onde começa a liberdade do outro. E a gente fala isso e repete como um bordão, Então a minha liberdade, ela tem um limite. Por mais que seja um desejo, uma vontade, algo que às vezes é até inalcançável, no sentido de que para a gente exercer essa liberdade tem todo um conjunto de regras, de leis, de aparatos, de valores morais, éticos e outros valores do nosso grupo, da nossa corporação, da nossa sociedade, da nossa cultura, que definem qual é o nosso espaço para exercer essa liberdade. E pensando nessa questão, essas defesas de temas polêmicos ou de temas que já estão circunscritos dentro de uma ideia de legislação. E aí você pode pensar: poxa, mas qual é a diferença, por exemplo, do indivíduo que defende a liberdade de expressão,
requisita a liberdade de expressão para defender o nazismo de uma pessoa que requisita a liberdade de expressão para defender a legalização do aborto, a legalização das drogas, né? A questão do casamento homoafetivo. Né? Qual seria a diferença desse indivíduo que defende, por exemplo, essa liberalização ou o retorno da ditadura militar, o fechamento do STF, né? Qual é a diferença? Por que alguns são considerados, né, abjetos, não pode defender isso, e outros podem defender ideias que uma parte da sociedade não defende ou não aceita? Então, pensando nisso, e não sendo Murilo, como diz lá o meu amigo, é preciso pensar o que, né, que pautas a sociedade está refletindo, debatendo. O que as consideradas minorias, e geralmente que são a maior parte da população, né, quais são essas defesas ou essas buscas de mudança de legislação para que os seus direitos sejam respeitados. Então, por mais que um determinado grupo, uma grande parcela, seja contra o aborto, né, uma outra parcela procura colocar a ideia de que quem deve definir isso é a própria mulher. Né? Se para uns, como valor moral, o aborto é contra a vida, no aspecto religioso, sobretudo, deve ser combatido, mas para uma parcela da sociedade, a partir do momento que esse tema veio à baila, né, e é apresentada a possibilidade de discutir, de debater, e de que cada um coloque a sua opinião. É diferente quando você coloca, por exemplo, essa defesa do nazismo, de um partido nazista, ou trabalhar com a ideia de que o Holocausto foi um exagero dos judeus, ou não foi tão sério assim. Essa questão é ahistórica, né? Ela foge à lógica e aos fatos. Defender o nazismo é, portanto, estar corroborando com o crime, com o que é crime, com o que é considerado ilegal, além de imoral, porque o nazismo, além da questão conservadora, de direito, e de uma atmosfera de direita, né, de pensamento de direita, que tem a ver com a questão do liberalismo, a defesa da propriedade privada, né, mas, sobretudo, calcado numa valoração moral do direito da família, da esfera da família tradicional, enfim. Além disso, o que o nazismo trouxe, e por isso a gente questiona a defesa dessa ideologia, era a ideia de uma superioridade de uma raça em relação à outra. E, além disso, a solução final, o extermínio do diferente, do outro. Por mais que as questões econômicas não foram muito colocadas como primeiro plano, mas elas estão na raiz desse debate, esse ódio dos nazistas em relação aos judeus tinha a ver com a questão econômica, mas a partir da ideia racial, da colocação de uma ideia de uma superioridade racial, procurou-se exterminar esse outro, o indesejável. Negros, ciganos, homossexuais, mas sobretudo os judeus. Nesse contexto da Segunda Guerra, quando pensamos no nazismo, é inevitável pensar nessa questão. Como isso foi colocado como uma política, não só uma ideologia para justificar uma ação. Então se tornou uma política de Estado, extermínio, câmaras de gás, campos de concentração. Então, você ter a liberdade de expressão para defender uma política que leva ao extermínio do outro é crime, é imoral, é ilegal. Essa é a questão. Então por que defender
por exemplo, a legalização das drogas não é ilegal, imoral? Porque são debates que estão sendo colocados na sociedade e não afeta o outro tão violentamente, tão assintosamente no sentido do extermínio do outro. Ah, mas as drogas podem levar à morte, as drogas levam à questão do tráfico, enfim, são várias questões que a gente pode pensar e perceber aí aonde esse discurso, aonde a legitimação desse discurso pode levar. É óbvio que é importante fazer um debate sobre a questão das drogas, pensar, será que a legalização traria essa questão de uma legalização também na questão dos impostos? Né? É um grande negócio que não arrecada, o governo não arrecada nada com isso e o consumo está aí. Né? Então, talvez essa questão pudesse ser pensada sobre esse prisma. Mas tem a questão dos valores morais. Valores morais que às vezes são meio confusos, né? E eu penso, por exemplo, criou-se o discurso de que, até no campo eleitoral, eu não voto em quem defende o aborto, mas essa mesma pessoa que não vota em quem defende o aborto, ela é capaz de votar em quem é a favor da pena de morte. Então, eu sou contra o aborto, mas a favor da pena de morte, se o princípio é o princípio da vida, tem alguma coisa num contrassenso desse argumento, que não bate. Mas por que eu sou a favor da pena de morte? Porque aquele cara é bandido, né? Mas isso não é um discurso que legitima como essa ação recente. Alguém que atirou no seu vizinho, sem saber que é o seu vizinho, porque ele achou que fosse um bandido, e atirou para matar, ele matou, né, o indivíduo que é trabalhador. Mas por quê? Pela cor da sua pele. Então a gente pode perceber que a defesa de ter a liberdade de expressão, você requisitar, quero ter a liberdade de expressão, para defender esse meu ponto de vista, se o poder político estiver nas mãos de quem tem esse discurso, pode acabar legitimando essa ação e banalizar esse comportamento de atirar, por exemplo, porque achou que é bandido. Prendeu porque alguém reconheceu numa foto. São casos que estão toda hora acontecendo, infelizmente, no nosso país. E essa questão, né, de pensar, né, sobre a liberdade de expressão tão requisitada, às vezes criam discursos extremamente canhestros, né, para usar uma palavra aí, né, e constrangedores também, não para quem fala, porque às vezes fala com uma certeza, né, como eu ouvi, por exemplo, a defesa de muitos de que fecha o STF, volta à ditadura. Eu quero ter a liberdade de expressão de pedir o retorno da ditadura. E aí eu penso, meu Deus, você está requisitando o seu direito de expressão, da sua liberdade de expressão, para pedir um sistema que a primeira coisa que ele vai fazer é tirar a sua liberdade de expressão. Então, o quanto a gente precisa pensar sobre as coisas. Nós estamos vivendo em tempos de pós-verdade, onde a gente só quer saber o que a nossa bolha pensa. E só reverbera aquilo que a nossa bolha está fervilhando. Não interessa e nem quer saber se a notícia é verídica ou fake news, a gente compartilha. Essa ação é que eu acho que tem que ser combatida. Existe a verdade? Sim, a verdade ela é relativa, subjetiva. Aprendi isso e acredito mesmo nessa questão. A minha verdade pode não ser a sua, mas quem disse que conhecereis a verdade e a verdade nos libertará? A quem, minha gente? Qual verdade? Quem é que está com a verdade? Muitas vezes quem tem o poder de comunicação e o poder político estabelece o que é verdade. Então, é preciso sempre perguntar, questionar, duvidar, porque aí a gente vai se informar
Aí sim, a gente ter plenamente consciência daquilo que pode ser o mais próximo possível à verdade, à minha verdade e à verdade de uma maneira ampla. Alguns discursos têm aparecido como eu quero ter a liberdade de não me vacinar, mesmo que isso me leve à morte. Então eu tenho a liberdade de escolher se eu quero viver ou morrer, ou se eu morrer foi escolha minha. Tudo bem, tem a liberdade de escolher se não quer se vacinar. Mas então não pode expor o outro à sua irresponsabilidade pela liberdade. Se você opta por não partir, de partilhar essa ideia de ciência, tudo bem. Mas se isso pode levar o risco ao outro, então é um pouco aquela ideia do Herbert Spencer. A minha liberdade tem um limite. Quando eu invado ou faço com que o meu outro, o que está próximo, seja atingido por uma decisão minha, pessoal, que se só a mim cabe essa decisão, tudo bem, mas a partir do momento que você pode ser a causa do mal no outro, e aí tem que ser visto a questão da penalização mesmo, Enfim, e nisso também queria pensar com vocês a responsabilidade que todos nós temos. A partir do momento que abriu-se a porteira das redes sociais, todo mundo pode e tem espaço para exprimir e expressar sua opinião. Maravilha! Mas alguns têm um alcance muito maior do que os outros. Qual a responsabilidade que a gente tem como formador de opinião? Ser um influenciador digital, ser um professor, o quanto a gente tem a responsabilidade com a informação, ou pelo menos a proposta de que as pessoas devem pensar, refletir, pesquisar, buscar fontes fidedignas para formar a sua opinião e aí expressar, ter a liberdade de expressão para opinar algo que tem fundamento e, sobretudo, que respeite o outro. Eu li recentemente um livro que eu gostei muito, chamado Pense de Novo, do Adam Grant, um norte-americano, enfim, e que traz essa perspectiva de como a gente pode refletir sobre outras coisas e poder mudar de opinião. As nossas certezas, as nossas verdades tão amarradas, tão convictas, merecem reflexão. Pensar, mesmo que você continue depois com aquela opinião. Mas é preciso pensar, dar espaço para ouvir o outro, para ter novas ideias, ouvir novas versões e novas narrativas. Aí sim é possível que a gente consolide a nossa opinião ou até mude a nossa opinião. Mas, sobretudo, o que é mais importante nesse momento é que a gente respeite o outro. Respeite, mas converse, a gente está perdendo a capacidade do diálogo, que já era difícil, cada um muitas vezes está no seu monólogo particular e só fala e só escuta aquilo que lhe interessa. É preciso ampliar essas possibilidades e exercer com responsabilidade a nossa liberdade de expressão. Todos devem ter direito a expressar a sua opinião, desde que seja respeitoso com o outro, seja respeitoso com a vida humana, com a legislação do seu país e, sobretudo, no sentido de buscar o respeito, a caridade, buscar estar e dividir esse espaço da melhor maneira possível com o próximo. É fácil? Claro que não, é difícil, mas é um exercício.
coragem, para que a gente possa, de fato, com muita responsabilidade, exercer nosso direito e a nossa liberdade de expressão. Se você gostou, se você curtiu, se você tem questões, coloque aqui nos comentários. Curta, compartilhe e acompanhe o canal do Guaral. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau.